Olá, bem-vinda a mais uma aula aqui disponibilizada com todo carinho para você, profissional da área do desenvolvimento humano. E lembrando sempre, se você está assistindo essa aula pelo YouTube, lembra de dar o seu curtir, marcar ali um sinalzinho de alerta para que você sempre seja avisado dos novos conteúdos que eu vou liberar por aqui. E em qualquer outra rede que você esteja vendo esse vídeo também, lembra de curtir e compartilhar se esse conteúdo fez e faz sentido para você, combinado? Hoje eu trouxe um tema também derivado das perguntas que têm chegado e pedidos de conteúdo. E eu achei muito legal porque esse tema dessa aula de hoje é sobre a aplicação diretamente aí da focalização, que a pessoa me perguntou, uma aluna me perguntou, no atendimento você usa 100% focalização? O que fazer quando o cliente não consegue fazer contato no sentido real? O que consegue, no caso o cliente, é trazer imagens mentais. Neste caso, você insiste? Então, essas três perguntas, elas estão diretamente ligadas à aplicação da focalização no atendimento. Então, para contextualizar um pouquinho, se você não sabe ainda o que é focalização, você está chegando agora no canal. A focalização é uma técnica que ela foca no contato com a sensação no corpo. Então, a focalização, ela procura levar o processo de atendimento a entrar em contato com a percepção sentida no corpo em relação àquela questão que a pessoa está trazendo. Para que se possa formar o que é dado o nome de percepção sentida, que o Dr. Eugene Gentry, criador da focalização, deu o nome de Felt Sense, em relação àquilo. Essa habilidade de focalizar, que é esse ato de prestar atenção na percepção sentida do corpo em relação ao tema, é a habilidade que o Dr. Eugene descobriu, que é a diferença que fazia a diferença nos processos psicoterapêuticos bem-sucedidos, quando ele fez a pesquisa com o Carl Rogers, juntamente com o Carl Rogers lá na década de 50. Então, aqui só um debriefing rápido. Se você quiser saber mais sobre isso, aqui no canal tem várias aulas sobre a focalização, tem uma playlist só de focalização, então você terminando essa aula você pode se aprofundar, e você que já está mais dentro da conversa, sabe que a focalização, como eu sempre falo, ela promove essa ponte, esse meio, ela é um meio de transporte dessa interlocução entre o que eu penso e o que eu sinto, né? Trazendo novas percepções, trazendo desbloqueios, trazendo aberturas, trazendo consciência, trazendo revelações do que habita em nós, né? Então, a pergunta que a pessoa me fez, eu uso focalização em 100% dos meus atendimentos? E a resposta é sim. Eu, Cecília, uso em 100% dos meus atendimentos. No mínimo, um manejo que eu aprendi com a focalização. No mínimo. O mínimo é a desidentificação, que é essa habilidade de deslocamento de consciência, onde a gente convida aquilo que é a questão a ser percebido através de um manejo linguístico, em vez de dizer eu estou perdida, eu sinto algo em mim perdido, eu estou insegura, algo em mim está inseguro. Então, esse movimento de trazer espaço para perceber a questão, sim, eu uso em 100% dos meus atendimentos, esse é um manejo que eu aprendi, que é da focalização do relacionamento interior. E sempre também eu busco trazer o contato da percepção do corpo. Então, quando a pessoa traz a questão, um dos convites que eu coloco é: como você experimenta isso no seu corpo agora? Que sensação isso te traz? Tudo bem se a gente pausar e encontrar as melhores palavras que possam descrever isso que você está sentindo agora. Então, trazer essa interlocução, essa relação mente-corpo é algo que eu sempre faço, porque sem sombra de dúvidas, nesse lugar que residem muitas respostas. A resposta está no corpo, nessa relação integral. E quanto aqui eu falo corpo, não estou dizendo que a gente está abrindo mão da nossa mente racional e cognitiva. O corpo compõe mente, compõe sensações, né, sensações físicas, corporais, compõe emoções,
compõe respiração, o corpo é o todo, a mente está no corpo, então é a relação com o todo, né, em nós. E aí a pessoa me perguntou, e quando a pessoa não consegue sentir? Não é incomum, quando a gente faz esse convite de trazer consciência para o corpo, falar para a pessoa, como você experimenta, qual é a sensação disso no seu corpo agora? E a pessoa responder com uma análise, não, eu acho que, eu penso que, isso é porque, ou realmente falar, como assim sentir no corpo, né? Corpo, que corpo? O que você está falando? Né? A gente tem poucas nomenclaturas, poucos treinos de habilidade, né? Os nossos clientes não estão acostumados a perceber através do que dessa relação com o sentir direto. Então, às vezes você faz um convite e acontece isso que a pessoa descreveu aqui na pergunta, né? Como fazer quando o cliente não consegue fazer contato no sentido real de trazer a descrição da sensação, da percepção sentida, e ele traz imagens mentais. Nesse caso, você insiste? Então, o jeito que a gente segue aí pela focalização do relacionamento interior, independente do caminho que ele escolha de expressar, o cliente, né, escolha expressar aquilo que descreve o que ele está vivendo, e essa descrição vem com imagens, né, mentais, digamos assim, a gente sempre acolhe a maneira como a pessoa traz. Então vamos imaginar. A pessoa traz a queixa, eu estou tentando aqui achar uma que não seja ansiedade e insegurança. Traz a queixa, ela está em crise no casamento, vamos imaginar essa. A pessoa está em crise no casamento e ela está muito angustiada e ela não sabe se ela divorcia ou o que ela faz para melhorar e ela está vivendo aí essa angústia de decisão. Então ela fala sobre esse tema dizendo, eu não sei o que fazer, porque eu isso, porque eu aquilo outro, porque minha mãe, porque meu pai, porque eu acho que isso está acontecendo, porque minha mãe também se separou e a minha avó também se separou, talvez isso seja uma questão familiar, eu acho que eu não aceito o amor, ela tem um monte de análise. E o meu marido ele é isso, ele é aquilo, ele também tem uma mãe que não sei o que, e o pai dele, e ele é muito fechado, eu entendo porque ele é muito fechado, porque ele apanhava muito quando era criança, enfim. Ou seja, ela traz um monte de informação, então isso nos indica que a percepção dela está conectada com uma análise, uma avaliação que está mais nesse lugar de informação. E na focalização a gente quer trazer o corpo. Então, se eu de cara falo, ok, tudo isso que você está me dizendo, mas como é que você experimenta isso no seu corpo? Sem fazer uma transição suave, no sentido, não, eu estou ouvindo o que você está dizendo, então você está me dizendo quão angustiada você está com essa situação, eu estou ouvindo você dizer que existem hipóteses aí na sua mente sobre isso estar conectado com a relação com a sua mãe, com a sua avó, e toda uma história familiar. E você também me disse que você entende que seu marido é uma pessoa mais fechada, porque ele apanhava muito quando criança, e isso, na sua opinião, pode trazer esse comportamento. E você sente falta de uma companhia mais presente, uma pessoa que se expresse mais, que note mais você. Tá certo que eu ouvi. Então, esse primeiro manejo que eu estou aqui descrevendo se chama refletir de volta, que também a gente faz na focalização. Então, eu devolvo tudo que eu ouvi sem nenhuma condenação do tipo, você não está me trazendo palavras corporais, né? Eu reflito de volta, porque é como se eu fosse convidando ela, indiretamente eu estou convidando ela a diminuir o ritmo e receber de volta aquela informação para a gente sentir quais são os impactos que isso chega. Então ela fala, não é bem isso, é bem isso. Então quando a pessoa ouve de volta as próprias palavras dela, ela já começa a degustar no próprio corpo, sem saber que está fazendo isso, porque é uma sensação de encaixe ou não encaixe que a gente sente quando a gente ouve as nossas próprias palavras na boca de outra pessoa,
Não é incomum você estar conversando com alguém e a pessoa falar alguma coisa e falar, não, não é bem isso. Só que essa reação é uma reação física, dá um senso de não encaixe. Isso é sentir o corpo. O corpo já está presente, a gente só não está colocando atenção nele. Então a gente precisa aprender a ver esses sinais da conversa já acontecendo. E aí quando a pessoa fala, ah, não é bem isso, sabe? É que eu acho que eu não suporto viver com um homem tão silencioso, tão independente, eu não estou afim de entender isso. Ah, então você está me dizendo que parece que a questão mesmo disso tudo que você está trazendo é que você sente que não é capaz de ficar com um homem assim. Olha aqui eu fazendo de novo uma introdução indireta do sentir. Parece que você sente que não é possível. É certo dizer isso? É isso que você está dizendo? É. Ah, aí vem uma respiração. Quando você vê essa respiração e quando você percebe que parece ter algo aí que te diz que não é possível viver, como é a sensação disso agora? Ai, parece que dá uma coisa bem aqui. Pumba, entramos. Fomos pro corpo. E aí vamos supor que ela fala, ah, quando eu falo, me vem a imagem de uma mulher sozinha numa cadeira, abandonada, e essa imagem me dá medo. Veja, embora ela esteja se referindo a uma imagem que já está começando a descrever e a simbolizar aquilo que ela notou no peito e no corpo, essa imagem já tem uma sensação de medo. Ah, parece que aí você tem um medo em relação a isso. Você pode checar aí com o seu corpo, bem aí no seu peito, se a palavra medo descreve bem, se ela é uma boa descrição disso que você está percebendo. Você pode checar com isso aí de dentro, e aí eu já estou entrando na focalização. Então, independente do que chega, eu uso a minha linguagem usando os elementos básicos, que é o refletir de volta para checar, o descrever sem julgamento, e aí convidar, pescar palavras de emoção, palavras de sensação, e devagarzinho a pessoa vai começando a nomear a vivência dela mais completa, porque o corpo dela está ali atuando, né? O corpo dela está ali dando respostas. Então, quando a gente vai ficando mais expert no manejo da focalização, digamos assim, a gente vai também treinando a nossa escuta a perceber quais são as portas de entrada que estão disponíveis para a pessoa, da pessoa, para que a gente vá trazendo a sensação, a fala do corpo que já está presente, só não está destacada, para a conversa. Uma outra hipótese que a gente pode considerar, e aí isso é um pouquinho mais, um pouquinho maior, digamos assim, que muitas pessoas, não são poucas também, têm mais dificuldade de sentir o corpo, trazer essa reflexão, estão mais acostumadas a viver aqui, porque em seu histórico, muitos eventos que aconteceram na vida, processos de traumatização, onde o sentir foi demais, ela acabou criando estratégias adaptativas, aonde ela se afastou do sentir, né? E aí essas pessoas, elas têm essas estratégias adaptativas e tem espaços internos aonde como se houvesse, eu tenho uma dor essa dor aí do divórcio. E aí eu não estou conseguindo decidir, porque na verdade a questão está no medo da decisão. Porém, quando eu entro em contato com isso, eu não consigo entrar em contato com isso, porque isso me leva, é como se houvesse um outro algo em mim que não quer que eu entre em contato com isso. Porque tem todo um histórico do divórcio dos pais e de decisões que essa pessoa passou. Então, existem dinâmicas internas, existem processos internos, aonde a pessoa é como se ela tivesse placas proibitivas mesmo internas em suas dinâmicas de sentir o corpo. Então, ela precisa ir
devagarzinho, se, se dando, o terapeuta ele vai devagarzinho convidando a vir para a consciência, talvez, lugares que convidam ela a não entrar em contato com aquilo. Como fazer isso? Então, por exemplo, nesse mesmo exemplo que eu dei aqui do divórcio, da questão aí a pessoa em crise no casamento, e aí quando a gente chega no tema, então parece que para algo em você é muito difícil decidir. Mas eu tomo decisão, mas isso é normal, não é tanto assim, sei lá, dei um super escape aqui. Você sabe, me parece que quando a gente tocou nesse tema decisão, algo em você sentiu que isso talvez fosse demais. É certo dizer que tem algo aí que talvez não queira que você toque nesse tema, porque parece muito assustador tocar nesse tema agora. Então, esses convites é que vão provocando a vir para a consciência, e aí a gente então vai trabalhar com o que está presente. Se a pessoa concorda e diz sim, parece que é como se algo em mim não quisesse mesmo que eu olhasse para isso. E tudo bem, então, a gente olhar para isso em você que não quer. Se isso em você tivesse uma imagem, tivesse uma forma, como isso em você seria? Aonde você percebe isso em você? O que isso em você te diz? Tem a imagem, é como se me falasse comigo. E isso que fala, que, que aspecto que tem? Parece estar preocupado? Parece estar com medo? Qual o tipo de emoção que você sente que tem? E aí a pessoa vai começar a descrever. E ao descrever, você vai refletir de volta e vai começar um novo ciclo, trazendo para a consciência aquilo nela que talvez impeça um contato mais pleno com a sensação e com o corpo, né? Então, a gente vai indo por esses caminhos para ir trazendo essa conversa com o corpo. Então, respondendo aí a pergunta, né? Acho que aqui eu finalizei. No atendimento, você usa 100% da focalização, sim. O que fazer quando o cliente não consegue fazer contato no sentido real? O que consegue é trazer imagens. Então, aqui eu já trouxe bastante exemplos aí, caminhos de saída. E nesse caso, você insiste. Eu não usaria a palavra insistir, eu usaria a palavra manejar, né? Não se trata de uma insistência, eu não quero que o cliente faça o que eu acho que ele tem que fazer. Eu não quero que ele haja do jeito que eu acredito que ele tem que agir. Eu quero provocar a inteligência e a sabedoria corporal dele a estar presente no processo. E para isso, eu vou usar manejos linguísticos e antes disso, eu vou usar o princípio fundamental da presença, que é a aceitação radical de tudo. Eu não vou me perder, assim, não é me perder, eu não vou ficar preocupada que ele não está trazendo palavras de emoção. Eu vou identificar como ele fala sobre o corpo. Talvez ele não fale de maneira direta, ele fale de maneira indireta, e aí o meu papel vai ser pegar um desse aqui e destacar na narrativa dele, né? Passar aqui o destaca-texto da narrativa dele, a presença das percepções sentidas, das sensações, das emoções que já estão ali e que muitas vezes a gente mesmo, terapeuta, não está treinado a ouvir, né? Isso fica muito mais fácil com o hábito de focalizar. Por isso, eu sempre insisto com as minhas alunas, com meus alunos, no processo de formação. A focalização começa com a gente. Quando a gente vai focalizando, a gente forma parcerias de focalização, né, na formação e tem trocas constantes, a gente vai aprendendo também a desenvolver essa escuta através do nosso próprio processo. A gente vai compreendendo que muitas vezes as imagens, as palavras, as descrições que a gente está trazendo estão vindo do corpo, estão vindo do contato com aquele lá de dentro, com aquilo que está vivendo dentro de nós, que está se relacionando com a questão que a gente está trazendo no processo de focalizar. Então, a gente também vai se treinando nesse idioma. À medida que a gente vai desenvolvendo a nossa habilidade de focalizar, a gente vai desenvolvendo também a nossa habilidade de conduzir o processo de focalização com outras pessoas, né?
porque a nossa escuta, a nossa tradução desse idioma que o corpo fala vai ficando mais precisa. Do mesmo jeito que para a gente se tornar fluente no idioma, a habilidade principal é o listening, não é a fala. A gente só fala bem se a gente escuta muito o outro idioma. A gente também maneja melhor o processo quando a gente escuta melhor aqui dentro. E a gente desenvolve bons treinos de habilidade no nosso laboratório interno. Tá certo? Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, marca para ser avisado dos nossos próximos conteúdos. Tem muito conteúdo incrível chegando para você. E eu espero que esses conteúdos possam apoiar cada vez mais a jornada de ser profissional dessa área. Então, grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!